Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que é o pastor Rinaldo, e nós estamos aqui com a lição 11, data é 11 de dezembro de 2022, e o tema desta lição é a visão do templo e o milênio. Então, vamos estudar aqui esta aula, esse tema maravilhoso. Já peço a você que deixe aí o seu like, ajuda bastante o nosso canal. Se você é novo, se inscreve para que na próxima semana você venha receber mais uma aula e acione aí o sino das notificações em todas, tá bom? Vamos aqui para o texto áureo, está em Isaías capítulo 6, do versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática, ou traje à santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então, a santidade convém, né, à casa do Senhor. E vamos aqui, olha, a palavra-chave dessa aula é santidade. Para você ter uma ideia que quando falamos da glória do Senhor, estamos falando também de santidade. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 43, versículo 1 ao 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Oh, maravilha! Olha como é descrito a voz de Deus. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Versículo 3. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. Quando fala que Ezequiel veio destruir a cidade, não é ele que veio destruir, mas está se referindo à palavra profética. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, lembra lá do capítulo 1? E caí sobre o meu rosto, versículo 4, e a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Lembra lá quando Moisés consagrou o tabernáculo? E quando o rei Salomão também, ele consagra o tabernáculo, o templo. O rei Salomão também, ele contempla a glória do Senhor. Versículo 6. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Gente, esse homem aqui é Jesus, tá bom? E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira. E havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Versículo 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Pessoal, todo esse texto aqui está direcionado para o templo milenar, ou
o templo e o milênio, tá bom, gente? Todo esse texto ali de Ezequiel está relacionado ao templo que ainda vai ser construído em Jerusalém, o qual, quando Cristo vier com a igreja, ele estará ali reinando durante 1000 anos. Primeiro tópico, sobre o que vem depois da restauração. E eu quero aqui frisar bem aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto é a porta oriental do templo. Porta oriental do templo. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que, quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. Da mesma forma que a glória do Senhor se afastou da casa de Deus, em direção ao Oriente, o profeta agora vê a glória de Deus retornando da mesma forma que ela se foi. Segundo ponto do primeiro tópico. 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha, acabei de falar isso, gente, precisa nem explicar muito, do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. Então agora o profeta traz esta palavra para que os judeus possam ter ali na sua mente, da mesma forma que eles tiveram da glória do templo do Salomão, também do tabernáculo, eles possam lembrar desta glória e eles possam ali adorar a Deus. Terceiro ponto, as reminiscências, a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes. Ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Você lembra lá no capítulo 1, muito importante, que o profeta Ezequiel compara essa experiência dessa visão com a do capítulo 1. Eu quero tirar bem aqui essas 2 últimas linhas, ó. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta, viu, gente? Tudo isso aqui é escatológico, lembra do tema. A visão é escatológica. Ainda não se cumpriu e vai ainda se cumprir, tá bom? Segundo tópico, temos aqui o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Bom, gente, apesar que Ezequiel é um profeta bastante escatológico, mas ele não foi o único a falar das revelações escatológicas. Primeiro ponto do segundo tópico, um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança. Só lembrando, gente, você vai ver isso no decorrer da lição, que esse templo aqui, ele é um templo diferente daquele de Salomão, porque aqui não vai ter os utensílios,
vai estar presente a arca da aliança, não vai precisar. E a própria presença ali será o próprio Cristo, porque a arca da aliança, ela era um símbolo da presença. Deus descia sobre a arca e falava com o sacerdote. Esse templo aqui vai ser o próprio Jesus, não vai precisar de arca, não vai precisar de utensílios. Olha aqui, ó, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, aquilo que eu falei, não vai ter aqueles rituais, não vai ter as peças de sacerdotes, porque o próprio Cristo estará nesse templo. Segundo ponto, uma dispensação diferente. Olha aqui, ó. Tudo isso aponta para o milênio. Como eu já falei, o reinado de Cristo de 1000 anos. Tudo isso aqui, meus queridos, aponta para o milênio, tá bom? E o terceiro ponto, um ritual diferente, como aquilo que eu já falei, sem arca da aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, eles nem se lembrarão da arca da aliança. Bom, gente, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois dessa data aqui, depois desse reinado aí de Josias, a arca desaparece, e é por isso que no templo milenar, no templo do milênio, ela não estará lá e o povo nem sequer sentirá sua falta, por causa que o próprio Cristo estará lá no templo. Terceiro tópico, a santidade e glória. Primeiro ponto, a glória de Deus volta ao templo. A glória do Senhor irá voltar ao templo quando Cristo começar a reinar. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, versículo 5. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus e com o rei Salomão na inauguração do templo consagrado a Deus. Segundo ponto, a identidade do guia celestial. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor. Porém, nós sabemos que é Cristo, que é o próprio Javé, Jesus. Pois ele fala em primeira pessoa: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Como eu já falei, Cristo estará lá, não vai precisar da arca, dos utensílios do templo. Cristo vai estar lá, ele próprio, vai ser o reinado de Cristo. Nós temos que lembrar que nós estamos no reinado de Deus. Lembra que o profeta João Batista, ele pregou o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus. Mas aqui será o reinado de Cristo, o reino de Cristo, onde os judeus se juntarão e estarão ali durante 1000 anos com Jesus. E nós também estaremos junto com o Senhor. A igreja, os gentios, descerá junto com o Senhor para batalhar contra o anticristo, contra o seu exército, e o próprio Cristo vencerá o anticristo. Terceiro ponto, a santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. Aquilo que eu falei, será o reino de Cristo. Cristo
é quem vai governar, e lá não terá prostituição, não terá corrupção, será 1000 anos de glória, será 1000 anos de prosperidade, será 1000 anos de bênção para toda a igreja e para o povo judeu. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade. Imagina aí nós, você, os judeus, os gentios, nesse reino, ali no templo, adorando a Cristo. Nunca mais terá corrupção, nunca mais terá roubo, impureza. Satanás, o anticristo, o homem do pecado, estará amarrado e nós estaremos adorando a Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar vocês. É só um resumo, não é uma aula completa, mas que Deus possa abençoar vocês, que você possa se despertar para sempre estudar a palavra do Senhor. Fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima aula.